Oi, galera da GP, aqui é a Lohane e nós estamos em mais um devocional. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que está em Jó, do capítulo 6 ao 8. E logo aqui no capítulo 6, nós vemos que, após ouvir as palavras de Elifaz, Jó ele responde, mostrando como a sua dor ela é profunda e incompreendida, e ele não estava apenas sofrendo fisicamente, mas também emocionalmente por causa do abandono e do julgamento dos seus amigos. E aqui esse capítulo ele mostra que Deus ele entende as nossas dores mais profundas, mesmo quando ninguém compreende. Deus ele sabe a medida, o tamanho do seu sofrimento. Aqui também nós vemos a importância da empatia nas nossas amizades. Jó ele acusa os seus amigos de serem como ribeiros que secam no tempo de necessidade, e nós devemos ser esse apoio verdadeiro e não acusadores. Nós precisamos ser um lugar seguro e confiável para as pessoas. E aqui também nós vemos que Jó ele mostra que não há pecado em nós sermos honestos com Deus sobre os nossos sentimentos de angústia e desespero. Afinal, Deus ele é o criador das nossas emoções, ele é o nosso fabricante, então ele entende perfeitamente os nossos sentimentos. E Jó, ele compara sua dor com um fardo mais pesado do que a areia do mar. Ele se sente esmagado e ele deseja morrer, não por falta de fé, mas por não ver, por não enxergar propósito no sofrimento dele. E eu tenho uma pergunta para você. Você está disposto a ouvir sem julgar? Que tipo de amigo você é para quem sofre? Lembre-se, Jesus é o amigo que permanece, mesmo nas horas mais difíceis. E já no capítulo 7 nós vemos que Jó, ele volta sua fala diretamente para Deus. Ele não entende o motivo de tanto sofrimento e o coração dele tá tão cheio de perguntas e o corpo dele cheio de dores. Então ele começa a fazer uma oração de desabafo. E aqui nós vemos que Jó, ele compara a vida de um trabalho forçado com dias que se arrastam. Ele não encontra descanso nem no sono. E aqui também mostra que ele desabafa com Deus. Ele abre o coração e pergunta por que Deus observava ele de perto e ele se sente perseguido por Deus. E esse capítulo mostra que Deus ele prefere uma oração sincera do que palavras ensaiadas. Mesmo quando nós não entendemos, nós podemos falar com Deus. Jó ele também ensina que Deus é aquele que aguenta as nossas dores e as nossas perguntas. E você já se sentiu como Jó, que estava afastado de Deus? Mas eu quero te dizer que você pode continuar orando, mesmo quando as palavras forem duras. Deus ele prefere orações sinceras do que silêncios fingidos. E já no capítulo 8 nós vemos a fala do amigo de Jó, e era um discurso rígido e teológico, e ele insistia em falar que se os filhos de Jó morreram foi por conta do pecado. Então nós não devemos julgar o interior das pessoas pelo exterior do sofrimento. A verdade dita sem amor, ela pode ferir mais do que ajudar, e nem todo sofrimento é punição. E eu gostaria de finalizar orando por você. Pai, nós aprendemos que muitas vezes o sofrimento ele pesa mais do que nós podemos explicar com palavras. E como Jó, há momentos em que nós só queremos ser ouvidos e não julgados. Senhor, nos ensina a sermos amigos compassivos, não como os amigos de Jó, que falaram da sua justiça, mas sem lembrar do seu amor, mas como pessoas que abraçam, que escutam e que oram com os que choram. Deus, diante das perguntas sem respostas, nós queremos seguir confiando, mesmo quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Nós cremos que o Senhor está conosco, mesmo no silêncio.
Nos livra de sermos rápidos para apontar o erro nos outros e lentos para mostrar misericórdia. Nos dá um coração parecido com o de Cristo. Senhor, que enquanto nós ouvimos a sua palavra em cada capítulo, que o Espírito Santo fale mais alto que qualquer interpretação humana. Nos ensina a confiar, a amar e a esperar em Ti. E se alguém aqui hoje se sente como Jó, cansado, sozinho ou incompreendido, que sinta agora o seu abraço, o seu cuidado e o seu consolo. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso amigo fiel em toda e qualquer tribulação. Amém. Nós nos vemos na próxima.